Estamos ao Show. vivo. Legal. É Deixa eu bom ligar dar meu uma vídeo. reforçada. Acho que eu não estou travada, né? Agora. Não, você só está no escuro. Agora voltou. Ah, é? Ah, tá. Acho que agora foi. Deixa eu ver se está funcionando. Vocês conseguem. Deixa eu ver se a gente está ao vivo. Mesmo no Facebook, a gente já começa. Porque a primeira vez que eu tentei, começou. Estamos ao vivo. Então, a primeira vez que começou, não deu certo por algum motivo. Agora deu. Aí, ó, Ótimo. pronto. Ó, já estamos lá. Pronto. Tá um pouco devagar. Deixa eu ver se a gente está ao vivo. Ah lá. Ok. Eu vou só divulgar aqui na minha timeline para começar, enfim, as pessoas começarem a entrar. Tá, vou fazer isso agora também. Eu já te mando. Eu vou mandar para vocês. Manda que eu reproduzo aqui. Sim. A gente tem que fazer Ah, já isso. está aqui. Ah, é porque a gente assiste, é isso? Como assim? É que tem alguns canais que você fala, quando começar uma live de tal canal, Isso, pode já ser. Se você... vai. Eu me inscrevi, mas. Ó, eu mandei também pelo WhatsApp de vocês. Uhum. A gente já está no ar. Calma. Pronto. Acho que conseguimos. Eu vou só abrir, porque aí eu consigo acompanhar. Regimeire, estamos ao vivo. Eu vou abrir só para acompanhar os comentários. Pronto. Já tem toda uma técnica de aprender a fazer live, a gente está aprendendo. Bom, acho que agora podemos ir começando aos pouquinhos. Acho que depois a gente vai disponibilizar no Facebook, no YouTube, né? Porque a gente tem feito a transmissão pelo Facebook, porque o YouTube só deixa você colocar vídeos longos. Enfim, tem lá alguns critérios, um deles é que você tem que ter 100 inscritos no canal. Então, a gente está batalhando para conseguir as inscrições para esse canal do YouTube, para começar a fazer as transmissões diretamente por lá. Mas a gente está subindo todos os vídeos. Sem inscrito? Tá. Precisa ter 100... Tem um critério lá que você tem que ter 100 inscritos. Não sei exatamente para quê. Mas o ponto é que a gente está fazendo uma vinheta para, enfim, vamos cortar essa introdução que a gente fica tentando conectar, que é uma coisa muito para o ao vivo, né? E aí tentar disponibilizar todos os que a gente fez nessa pandemia aí, desde o início da pandemia, para deixar como um arquivo mesmo, né? Para o debate e tal. Acho Então, ótimo. esse também... Bom, para a gente não demorar muito mais, queria... Como eu estou com a internet um pouco fraca hoje, já mudei aqui de lugar várias vezes, mas acho que por enquanto eu vou ficar por aqui. Se complicar muito, eu tento procurar outro lugar. Mas a ideia, assim, só para localizar, então essa é a segunda edição, né, do debate, de um ciclo que a gente está organizando, que a gente chamou de Educação em Tempos de Pandemia. A ideia desse ciclo surgiu de uma reunião que a gente fez, enfim, uma reunião aberta entre os docentes e que dos diagnósticos que a gente tinha, em uma das lives, na verdade, que a gente fez, um dos diagnósticos é que a gente está num momento, né, em
muito reestruturada, várias questões estão sendo colocadas em debate, que na UFABC a gente tem professores que se dedicam a estudar esse tema, né? Já que dedicaram suas carreiras a esse debate, então que a gente deveria ter um espaço para ouvi-los, né? Então, nós primeiro convidamos o Fernando Cássio para debater comigo, num tema que eu e ele pesquisamos em alguma medida, depois a professora Regimeire Maciel e Suzy Pisa, que também discutem, né, educação, cada uma na sua área de pesquisa, e hoje com Silvio e Salomão, que, só para localizar, né, eles juntos estão na rede Escola Pública Universitária, no DIEP, né, Direito, no grupo de pesquisa Direito à Educação, Políticas Educacionais e Escola. Os dois são professores da UFABC, né, Silvio, como eu falei, Silvio na filosofia, a gente chama ele carinhosamente de Silvio, mas o professor Silvio Carneiro na filosofia e o professor Salomão Ximenes nas políticas públicas, né? Esse ciclo de debate a gente quer continuar na próxima semana, discutindo especificamente o desafio de ensinar na área de ciências exatas, né? Que, enfim, tem grande parte das nossas disciplinas são da área de engenharia, na UFABC, no caso, né? Engenharia, física, matemática, e tem uma especificidade, né, da educação remota, né, não presencial, para essas áreas. A gente queria entender um pouco mais quais são essas especificidades, quais são esses desafios. Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Sim. Perfeitamente. Tá. Então só para terminar aqui de localizar o debate, então a ideia desse ciclo é dar subsídio para um processo mais amplo que nós organizamos na Associação dos Docentes, né, para discutir como é que seria o funcionamento da UFABC no próximo período, né? Considerando que a gente provavelmente ainda vai ter aí um longo período até o retorno ao total normal, digamos, se é que isso um dia será possível, né? Acho que o mundo vai ser muito diferente pós-pandemia, mas a gente vai ter um longo período, né, de adaptação e de reorganização das nossas atividades, e para isso a gente organizou um ciclo, né, de grupos de trabalho para pensar diferentes cenários e sistematizar propostas. Isso resultou num relatório que a gente divulgou para a comunidade, numa proposta de nota com alguns princípios e ações que a gente acha prioritário, que a gente submeteu à avaliação dos docentes da UFABC numa plenária que aconteceu na última segunda-feira e que resultou numa nota pública que tem justamente o título dessa live, por isso que eu estou fazendo esse histórico, né? Que é a educação em tempos de pandemia. Então, a proposta que eu faço para vocês, Silvio e Salomão, aqui, enfim, vocês tenham aí 20 minutos, mais ou menos, para fazer, ou 15 a 20 minutos para fazer uma intervenção inicial. Depois eu faço alguns comentários e ao mesmo tempo em que abro para perguntas do público, aí a ideia é a gente ter uma hora aí de transmissão. Não sei quem quer começar, se o Silvio ou o Salomão. Faltou combinar isso, né, Silvio? Parou então. Posso começar, talvez? Manda ver, Salomão. Pode ser? Então, Salomão começa. Tá bem, então só... colocar aqui o seu vídeo em destaque para... Queria, então, Maria, agradecer o convite, né, que foi feito para participar dessa discussão, desse ciclo de conversas aqui promovido pela nossa Associação dos Docentes. Enfim, é uma alegria poder participar e dialogar com o Silvio Carneiro também, grande parceiro de várias frentes de luta e de reflexão em torno do direito à educação, das políticas educacionais, enfim. E tenho acompanhado, né, tanto o debate mais amplo na universidade, como, evidentemente, o debate sobre políticas educacionais e essa série de lives, de debates promovidos pela UFABC, e queria registrar também, né, a importância desse ciclo articulado, desde os primeiros debates, aqueles que foram feitos com a Cláudia e o Miguel, discutindo a questão da EAD e das tecnologias, o debate com o Sérgio Amadeu, depois, enfim, uma série de debates que têm tratado especificamente
o Fernando Cássio e o último com Regimeire e Suzy Pisa, tratam especificamente de aspectos da política educacional no atual contexto. Então, eu pensei no que a gente pode trazer aqui para reflexão, e eu acho que a minha contribuição pode ser no sentido de tentar, de alguma forma, sistematizar um pouco essa discussão para o conjunto, né, da nossa audiência, a comunidade da UFABC e, enfim, o público externo, sobre tentando perceber como interpretar e a partir de que pontos é possível interpretar o fenômeno da educação na crise da Covid-19. Então, acho que esse é um pouco a reflexão que eu me proponho. E, evidentemente, em se tratando de uma crise emergencial, que demanda um conjunto de decisões e de reflexões emergenciais, estamos todos nós aqui com a cabeça inchada de pensar, de tentar interpretar os fatos, né, e o que está acontecendo. A gente não consegue fazer isso de uma forma responsável, estruturada, sem dar alguns passos atrás. Então, essa primeira intervenção que eu vou fazer, ela vai muito no sentido de estabelecer um pouco as premissas do debate a partir do que tem sido estudado e discutido no âmbito das políticas educacionais, para que, a partir aí da fala do Silvio e do debate com quem está nos assistindo, a gente possa trazer aí sim alguns elementos mais conjunturais, eventualmente, né? Então, a primeira premissa é essa, né? Ou seja, não se entende a educação em tempos de pandemia sem se entender a educação em tempos de pré-pandemia. Né? Então, entender o que está acontecendo hoje, evidentemente, isso é uma obviedade, mas é importante se afirmar, né? Envolve entender qual é a estrutura de distribuição da política educacional, do direito à educação, no Brasil, sobretudo. Né? E aí, essa reflexão, né, eu faço ela numa dupla abordagem. Uma abordagem mais dilatada no tempo, né? Ou seja, uma perspectiva mais ampliada para esse debate. Outra tem a ver com um olhar mais de curto prazo, né? Quais eram, digamos assim, as tendências de reforma educacional no direito à educação que nós estávamos enfrentando no Brasil quando eclodiu a crise da Covid-19. Né? Então, esse duplo movimento é necessário também, porque eu entendo que é uma forma da gente também prevenir, né, e evitar que o debate ele fique muito em torno do fenômeno do momento, da moda do momento, ou mesmo até da experiência que cada um de nós, como docente, como pesquisador, está tendo nesse contexto. Né? Então, eu acho que entender essas premissas é muito importante para a gente entender os dilemas do momento, inclusive para nos ajudar nas decisões futuras. Né? Ou seja, o que é que a universidade terá que fazer para enfrentar a crise da Covid no seu fazer pedagógico, de ensino, pesquisa e extensão. Isso pressupõe, uma decisão nesse campo, pressupõe entender quais são as escolhas políticas e de políticas educacionais estruturais da sociedade brasileira. E aí, o debate em política educacional, digamos assim, o debate mais estruturado, poderíamos falar num debate clássico em torno das políticas educacionais no Brasil, costuma caracterizar os nossos dilemas educacionais, digamos assim, em três grandes dilemas ou vertentes. Né? O primeiro deles, evidentemente, não só abrindo parênteses, todos eles têm direta relação com o debate estrutural, o debate das desigualdades na sociedade brasileira, do modo de produção, todos esses aspectos. Mas aqui um olhar mais específico para o debate de política educacional e a literatura nesse campo vai indicar esses três dilemas. O dilema da inclusão e exclusão, ou seja, a nossa inclusão incompleta, ou o outro lado da moeda, né, o caráter excludente do sistema educacional brasileiro. O segundo aspecto é o aspecto da segregação, relacionado ao primeiro, mas com características próprias e marcantes
no contexto brasileiro, a segregação educacional e segregação escolar. E o terceiro aspecto é o aspecto da clássica discussão, né, muito bem colocada nos trabalhos do Anísio Teixeira, da dualidade de sistemas no Brasil, que é um debate que vem historicamente desde a constituição de dois sistemas, né, ou seja, um sistema público voltado para a elite bacharelesca, um sistema federal de ensino, muito em torno da formação das elites dirigentes, e os sistemas municipais e estaduais, como sistemas pouco abrangentes, baixa qualidade, e que evolui ao longo da história brasileira, muda de natureza, em alguma medida, mas mantém certas contradições permanentes. Então, rapidamente, um panorama desse debate, né, que mais no sentido panorâmico mesmo, a gente não consegue aprofundar cada um deles nesse momento, né? Mas o aspecto, primeiro, né, da inclusão e exclusão, eu acredito que foi muito bem colocado no debate anterior, inclusive, com a Regimeira e com a Suzy Pisa, vários dos aspectos. E eu vou até ser bastante sucinto aqui, porque até para não estragar, porque eu recomendo fortemente que assistam o debate anterior, porque as principais questões estão ali colocadas, né? Mas, ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? É lugar comum, né? É quase que um axioma no estudo de política educacional, que o sistema educacional, qualquer sistema educacional, exerce uma função ambígua no Estado capitalista, né? Ele é um sistema que promove inclusão e, ao mesmo tempo, um sistema que promove exclusão, diferenciação e legitima essa exclusão. Então, não estou trazendo nada de novo, aqui é o debate do reprodutivismo, né? A principal obra do Bourdieu, do Passeron, no campo das políticas educacionais. Mas no Brasil isso tem um requinte de crueldade, né? E é isso que eu queria chamar a atenção. Porque no Brasil, essa exclusão, ou seja, a gente lê lá a reprodução, né, do Bourdieu, e aquilo tudo parece muito, muito cândido, muito suave, né, Silvio? Muito, né, ou seja, muito civilizado no sentido, né, nesse sentido pejorativo. Exclusão no Brasil, reprodução no Brasil significa, e aí eu acho que o termo que ganha importância no contexto atual, para entender isso e potencializar o entendimento disso, é o conceito de necropolítica, né? Exclusão no Brasil significa exclusão mesmo, e às vezes significa, em boa medida, morte, né? A exclusão escolar, ela legitima a violência do Estado contra as classes populares, e aí, sobretudo, contra os estudantes de classes populares, negros, das periferias das grandes cidades do Brasil. Né? Impressionante, aí tem alguns trabalhos muito importantes nesse sentido. O Miguel Arroyo, por exemplo, chama atenção para isso, né? É que a escola, quando decide expulsar um aluno numa periferia de uma grande cidade, em grande medida está decidindo entre a vida e a morte daquele menino, né? Então é disso que nós estamos falando quando falamos, é deste nível de exclusão que nós estamos falando, só para exemplificar, tem várias camadas nesse debate, e evidentemente a questão aqui do racismo estrutural e a questão de gênero em desfavor dos meninos, sobretudo dos meninos negros, todos os indicadores, dados demonstram muito claramente, os trabalhos da Denise Carreira também demonstram, né, esse fenômeno da exclusão estruturada a partir do racismo, né? Então é disso que nós estamos falando. Outro aspecto é o aspecto da segregação de sistemas, né? E aí a segregação mais típica no Brasil é a segregação entre público e privado, que é uma segregação no nível comparativo praticamente só Brasil, Colômbia e talvez África do Sul tenha algo parecido, né? A ideia é que você tem um sistema de escolas públicas comuns que atende às classes populares, e a classe média, mesmo a classe média remediada, quando pode, vai para a escola privada. É um sistema absolutamente segregado em termos socioeconômicos na educação básica. Evidentemente que aqui tem toda uma outra discussão que a gente vai poder fazer, que é a discussão sobre como isso se aplica quando olhamos para o ensino superior, sobretudo depois, de um lado, da política de massificação do acesso ao ensino privado de baixa qualidade e, ao mesmo tempo, a política de ampliação do acesso às universidades públicas, né, que é uma ampliação muito
importante no sentido das leis de cotas, que também foram comentadas no debate anterior, mas que tem uma nota importante, né? Ou seja, isso inclusive era dito pelos gestores da época, se criou a lei de cotas com a promessa de que não seriam retiradas vagas das classes médias, né? Na medida em que as cotas foram criadas, entre aspas, com as novas vagas incorporadas ao sistema público, né? Então, meio que se manteve, de alguma forma, inalterada a estrutura de distribuição aqui, quando se olha a quantidade total de vagas, né? Mas essa é a principal dualidade, e dentro desta dualidade, dessa segregação do sistema educacional brasileiro, existe uma subsegregação, que é a segregação dentro do setor público, entre as escolas públicas comuns, que atendem à massa dos estudantes, e esse é um fenômeno mais recente até, e as escolas públicas especiais, que são aquelas escolas que recebem mais investimento, que funcionam em tempo integral, que recebem mais recursos do Estado e que, portanto, vão para a propaganda governamental, como, né, as boas escolas nos estados, sobretudo, da federação, mas aqui a gente poderia falar também do nosso sistema federal de escola, né, de ensino médio, ensino técnico, que também tem esse papel. Então, é um sistema segregado. Isso é muito importante para entender o fenômeno atual, porque, por exemplo, no debate sobre a educação à distância, uma das coisas que nós percebemos foi a forma como determinadas condições objetivas colocadas nas escolas privadas de classe média, e, sobretudo, em alguma medida, as escolas privadas de classe média, nas quais frequentam os filhos dos professores das universidades públicas, ou das escolas públicas também, às vezes, né, em alguma medida, influenciou decisivamente, né, a opção, em alguns contextos, sobre a adoção improvisada da educação à distância com uma naturalidade que eu acho que somente essa transmissão, digamos assim, né, entre que a segregação escolar no Brasil permite, né, pode justificar. Ou seja, eu acompanhei muitos debates em torno disso, né, e era muito comum a justificativa no sentido de dizer, olha, não estou simplificando, isso foi dito por muita gente, decisores públicos. Se meu filho pode, se meu neto pode, se meu sobrinho pode, o aluno da escola pública também pode, portanto, vamos implementar. E no nosso caso, inclusive, o meu filho, o meu neto, teve aula à distância no dia seguinte ao fechamento da escola. Por que na escola pública tem que ser diferente, né? Acho que isso tem a ver com uma certa cultura oriunda da segregação. E, por fim, né, o outro aspecto marcante é o aspecto da dualidade de sistemas, né, que a literatura coloca, que aqui é, sobretudo, o debate instalado entre o ensino comum ou o ensino comum propedêutico ou o ensino profissionalizante. Ou seja, basicamente, quando acaba a educação formal. Quando deve acabar a educação formal? Esse é um debate que também estrutura a nossa, inclusive, todo o processo de legitimação da exclusão educacional no Brasil, e é o principal mecanismo de contenção do acesso ao ensino superior, né? Então, não é à toa que a reforma do ensino médio de 2016, né, ela vai retomar e vai encerrar no Brasil um curto período da nossa história, de pouco mais de 10 anos, que nós tivemos na legislação educacional brasileira a ideia de uma escola comum para todo mundo do ensino médio, né? A reforma educacional do ensino médio de 2016 vai reinstalar a ideia do ensino, do itinerário formativo profissionalizante como terminativo para as classes populares, trazendo para a estrutura do sistema educacional uma ordenação, né, digamos assim, segregada, excludente, né, para dialogar com as outras dimensões. Então, esse é o debate, digamos assim. Eu queria introduzir, né, essa discussão nesses termos, porque esse é o chão do debate de política educacional no Brasil, né? A partir dessa discussão é que a gente pode olhar para aquelas que são as 4 tendências, né, de política educacional regressiva na educação brasileira, que começam a se delinear de uma forma mais clara. E aí tem um artigo que eu publiquei,
acho que em 2016, que eu falo numa sinergia regressiva ou numa sinergia perversa entre essas 4 tendências reformistas, e que é no processo de acirramento dessas reformas regressivas que nós vamos chegar na crise da Covid-19. E, em alguma medida, as decisões que nós estamos tomando agora, tanto na educação básica quanto na educação superior, vão determinar o sentido dessas disputas, né? É isso que é importante que a gente pontue. Então, quais são essas 4 tendências, no sentido aqui também de já colocar a discussão e passar para o Silvio também trazer a contribuição, né? E a gente ouvir também todo mundo. Normalmente se localiza essa virada, né? Ou seja, regressiva das políticas educacionais, ali em 2015, 2016, né? Mais ou menos quando, por exemplo, eu gosto muito da definição que o Eleutério traz, né? Sobre o Eleutério Prado, né? O caráter reacionário das políticas neoliberais mais recentes, né? Ou seja, a mudança de natureza do próprio neoliberalismo, no sentido de um ultra-neoliberalismo, né? Também como Todorov traz, né? Então, há uma mudança na natureza das políticas educacionais neoliberais, no âmbito do próprio neoliberalismo, né? E aí, quais são as características? A principal e mais ampla é o impacto do ajuste econômico, do ajuste estrutural econômico, né? A retomada de uma agenda ultra neoliberal no âmbito econômico, que vai cair como, digamos, usar uma figura de linguagem, um tsunami nas políticas educacionais, bloqueando várias das agendas em curso, né? Então, bloqueia a agenda do Plano Nacional de Educação. Eu costumo dizer que o Plano Nacional de Educação de 2014 ele é o ápice da pretensão de desenho de uma política pública educacional universalizante, inclusiva, com financiamento adequado, com todas as contradições que tem o plano. Eu sou muito crítico a vários aspectos do plano, mas ele é o ápice, do ponto de vista de um documento público aprovado em legislação, do que seria uma política educacional inclusiva no Estado social, né, no Brasil. Ele é rapidamente bloqueado por essas reformas econômicas a partir de 2015, né? Se acirra, evidentemente, com o golpe de 2016. Então, as políticas de expansão de acesso à universidade, de inclusão via bolsas para os estudantes de classes populares, o crescimento dos investimentos em pesquisa, ciência e tecnologia, tudo isso culmina, né, neste bloqueio na emenda constitucional 95, a emenda do teto de gastos, que vai, na verdade, depois se reproduzir em vários estados. E agora, acabou de ser editada a lei complementar 173, de ajuda financeira aos estados, isso se torna uma regra geral no contexto da Covid, ou seja, a regra de que é proibido expandir o gasto público primário do Estado brasileiro, o que significa, na prática, esse é um debate que nós já fizemos exaustivamente na universidade, diminuir os recursos para o custeio de políticas distributivas. É disso que nós estamos falando. Eu chamo isso, no artigo que eu publiquei na Educação e Sociedade com a Aida Pinto, de estado de sítio fiscal. Ou seja, a emenda constitucional 95 ela instala um estado de sítio no orçamento brasileiro. Desde 2016, nós já vivemos nessa condição de estado de sítio, o orçamento está absolutamente bloqueado, a decisão política sobre o orçamento ela está bloqueada, e no contexto do Covid, com esta lei complementar e as suas condicionalidades, inclusive a proibição de reajuste e de reposição salarial dos servidores, ela, na verdade, vai aprofundar esse estado de sítio sob a justificativa da crise econômica da Covid-19. Esse é o ponto, digamos assim, que, inclusive, unifica o debate de política educacional com as demais políticas sociais, de saúde, de assistência, né? Enfim, e tem as suas repercussões na política educacional. E aí, para ir aqui encaminhando no sentido da finalização, quais são, então, as outras vertentes dessa sinergia perversa? A padronização e o rebaixamento curricular, que eu imagino que o Silvio, tenho acompanhado bastante a produção do Silvio nos últimos dias, vai comentar alguma coisa sobre isso, então vou até passar mais rapidamente, né? Mas em que medida nós vivemos na política educacional
um processo de acirramento do que se chama classicamente do tecnicismo pedagógico na educação, né? Mas é basicamente a ideia de uma política pública de empobrecimento curricular para as classes populares, como forma de estabelecer controles sobre a atividade docente e baratear o custo da educação. Então, o marco disso, não à toa, também é 2015, quando se inicia o debate sobre a Base Nacional Curricular Comum no governo Dilma, e depois é um dos projetos que perpassa o governo Dilma, o governo Temer, né? E chega nos dias atuais nos governos estaduais, porque a Base Nacional Curricular Comum, para quem não é da área de política educacional, que nos acompanha, é basicamente, resumindo, né, Silvio me perdoe, mas a ideia de estabelecer as bases de um currículo nacional padronizado, metrificado, em torno de objetivos de aprendizagem ano a ano, né? Na verdade, se eles pudessem ter estabelecido aula a aula, teriam estabelecido. Isso é feito, na verdade, é traduzido dessa forma em vários governos estaduais. Isso permite o estabelecimento de uma lógica de o que se chama o fechamento de uma tríade de política educacional gerencialista, que é a ideia de um currículo padronizado, de uma avaliação com base neste currículo padronizado, que responsabiliza os docentes. E esta ideia da padronização, e é isso que eu queria dizer, juntamente com o ajuste econômico, ambas as ideias se fortalecem, porque a ideia é justamente criar uma economia de escala na produção em série de currículo, e a ideia de educação à distância, né, de massificação da educação à distância, ela começa a ser discutida neste contexto da BNCC. Né? Ou seja, a ideia de uma... E nós já vimos ensaios do que a gente poderia chamar de uma educação à distância, uma educação tecnificada, tentativas antes do debate da Covid, né? Por exemplo, quando o Estado de São Paulo ou outros estados, né, aprovam materiais didáticos, apostilados, trabalhando habilidades aula a aula, com os conteúdos pré-determinados, em que o professor tem o seu trabalho na prática alienado do ponto de vista normativo. Evidentemente, aqui, o que acontece em sala de aula, do ponto de vista das possibilidades pedagógicas, né? A diferença entre as orientações para a ação e a ação concreta é gigantesca no campo educacional, mas, fechando esse parênteses, já havia uma intencionalidade de uma certa expropriação da produção do conteúdo pedagógico da escola e dos docentes. E aqui a educação à distância cai como uma roda, né? Ou seja, o ápice da implantação disso é tirar, na prática, aqui sendo bastante maldoso, quem atrapalha o projeto, né, de educação à distância perfeito, que é o professor e a escola, que complexificam, trazem elementos... Então, e evidentemente que a educação à distância, na forma que é implementada também, ela impulsiona possibilidades de ajuste estrutural e econômico na educação. E o que nós estamos vendo agora, no debate, inclusive, que estamos fazendo nacionalmente, é que, por exemplo, vários professores com contratos precários, temporários, estão sendo demitidos, né? Com a crise econômica que virá da Covid, esses professores serão readmitidos, né? Agora, recentemente, inclusive, eu publiquei um artigo sobre isso. Estou para publicar, na verdade. Escrevi, está para sair com a Hélida Pinto, que é chamando a atenção para a seguinte pergunta: nós teremos escola quando acabar, ou pelo menos quando minimizar o contágio da Covid? Porque, a depender do reflexo da crise econômica nos orçamentos públicos, nós não fechamos o ano de 2020 com o pagamento dos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro dos professores que estão na rede, né? Então, num contexto de diminuição da quantidade de professores, de inviabilização do funcionamento das escolas, a EAD tende a permanecer, inclusive, para além da sua justificativa emergencial. E aí, para ir concluindo, né, já anunciei os outros pontos, a gente pode discutir depois. O terceiro aspecto dessa sinergia perversa é o aspecto do controle ideológico, né, da censura, a ideia baseada num conjunto de ideias e premissas que tem um ponto de unidade que hoje é absolutamente visível, né? E aqui eu queria chamar a atenção, inclusive para alguns colegas, que nesse contexto da discussão da censura, da escola sem partido,
costumavam dizer que esse era um tema, era uma cortina de fumaça para o debate de política educacional. Eu acho que espero que hoje tenha ficado bastante claro que não se trata de cortina de fumaça. A ideia de censura e de controle ideológico na educação é aspecto central para a implantação da reforma reacionária e regressiva na educação, e além disso, né, porque a censura, agora, inclusive, um outro texto que eu estou publicando com a Fernanda Vick, também provocativo, a gente diz o seguinte: o fim, a extinção legal do Escola Sem Partido, né? E aí vamos contar como o Escola Sem Partido está sendo extinto nas decisões do STF, que tardiamente estão entendendo ser inconstitucional a censura prévia na educação. Muito tardiamente, depois do estrago estar feito, né? Mas o fato é que essa é só uma provocação, né? As pesquisas mostram que, na verdade, a ideologia do Escola Sem Partido está implantada nas escolas, né? Ou seja, em muitas das dimensões da docência, inclusive, na interconexão com determinadas visões de mundo religiosas e conservadoras na sociedade brasileira, né? E esta agenda, ela é uma agenda absolutamente perversa, porque ela, no contexto atual, ela tem dois efeitos assim que tem uma perversidade enorme. A primeira é bloquear qualquer possibilidade de que a escola seja uma instância cultural de combate à crise da Covid, inclusive disseminando informações científicas de prevenção e de combate à doença. E mais do que isso, eu radicalizo aqui, eu diria que, na verdade, em grande medida, essa agenda ela dá margem para a atuação de professores e de uma certa docência orientada ao obscurantismo, né? A legitimação do que se chama de fake news. E se nós não formos capazes de defender a educação pública como um bem público, né, como bem colocou o Silvio Fernando no artigo recente, de disseminação dos aspectos científicos, do conhecimento científico da universidade à educação básica, nós não seremos capazes de enfrentar crises como as que nós estamos vivendo agora, que passam, em grande medida, pelo entendimento básico do conjunto da sociedade sobre premissas que são, no fundo, premissas científicas, né? E aí temos um governo obscurantista que tem, nesta agenda de desmonte, de promoção da autocensura de um lado e de promoção das ideologias reacionárias na educação de outro, né, o seu chão, né, o seu fazer cotidiano. E aí podemos voltar para 2018, para a eleição, para os episódios lá todos, para entender a centralidade disso. E, por fim, a questão da privatização é também uma agenda que nos preocupa muito neste momento. Eu até perdi aqui, isso então me ajuda, né, a encerrar aqui, porque eu estou contando que eu estou chegando a meia hora e é bom a gente deixar um tempo para a discussão. Mas, enfim, o elemento da privatização, evidentemente, que é um elemento muito fortalecido neste momento. E aqui eu chamaria só a atenção para um aspecto que a nota da ADUFA-ABC chama, né, a nota pública lançada essa semana, que é, por exemplo, a oportunidade que muitas das empresas de tecnologia, de dados, tiveram no processo de implantação improvisada da EAD, do que se chamou de EAD de guerra, a EAD improvisada, que foi de ofertar gratuitamente, segundo seu modelo de negócio, o acesso às suas plataformas como forma de coleta massiva de dados, né? E nós ainda não fomos capazes, no campo educacional, de estruturar um debate sério sobre essa dimensão da privatização da educação, que está conectada ao controle ideológico, que está conectada ao controle do currículo, que está conectada também ao ajuste estrutural econômico. E é muito feliz a nota da ADUFA-ABC quando chama a atenção, por exemplo, a necessidade de criarmos um sistema público de comunicação e de educação mediada por tecnologia, para não ficar na dependência desta agenda. Esse é só um dos aspectos da privatização. Queria agradecer, me estendi um pouco aqui no tema, mas, enfim, fica à disposição para a nossa conversa depois. Bom, Salomão, nem sei o que dizer, acho que você fez aí uma síntese absolutamente essencial para o debate que a gente está travando. Eu, pessoalmente, aprendi muito, mesmo estudando política educacional, acho que tem vários aspectos que você sistematizou
né, que para mim foram absolutamente fundamentais para entender e para organizar algumas ideias. Então, queria te agradecer muito e já te convidar para sistematizar isso num texto para a gente publicar num boletim especial aí da D. Vou fazer o convite para todos que participaram desses debates, mas já estou aqui te chamando publicamente a responsabilidade. Constrangendo publicamente. De sistematizar isso, assim como vou pedir para a Suzy e para a Regimeire, que, como você bem lembrou, fizeram um debate, eu acho, memorável, assim, muito, muito importante mesmo, sobre toda essa discussão. Então, Silvio, sem mais delongas, vou passar para você, para a gente dar sequência à segunda parte aí do nosso debate. Opa, vamos lá. Então, queria agradecer o convite, primeiro, a do FABC, a Maria. É enorme prazer estar aqui também com o Salomão. Tenho também acompanhado as discussões do FABC, nas últimas, pelo menos sobre educação. Vi também a da Cláudia com o Miguel, que foram essenciais para a gente traçar planos e estratégias num contexto em que era exigido da gente saídas, né, diante de uma situação que nos bloqueava, né. Acho que eu vou continuar um pouco a fala do Salomão, de um ponto de vista muito, digamos assim, paralelo ou suplementar ao que o Salomão aponta, né. O Salomão, ele coloca muito das condições objetivas que levam, né, a questões que a gente tem que enfrentar agora sobre quais vão ser os próximos cenários pós-pandemia, quais são os que a gente está enfrentando, né, num contexto aberto aí, que vai desde da educação básica até o ensino superior. O que eu gostaria de complementar aqui, né, seria o ponto de vista subjetivo, porque eu acho que também vale a pena a gente tocar um pouco como que todas essas mudanças da pandemia têm tocado diretamente, têm enfrentado, têm gerado conflitos internos, né, entre nós. Eu acho que debates que podem ser interessantes, se levado a bom termo, e que eu acho que é um bom momento também, né? A gente está muito acostumado a resolver dentro da universidade, né, os problemas com um prazo muito exíguo, né? A gente tem que resolver para ontem muitas coisas, e a gente acaba não parando para pensar, né? Então, eu fiquei pensando um pouco nesse debate, né, como que seria, porque uma das coisas que mais me chama a atenção é a oportunidade que a gente tem de fato, poder criar num estado de exceção, digamos assim, né, num estado de suspensão das nossas atividades, criar as mais diversas regras, as mais diversas possibilidades, né, e nós dentro delas, né. Então, uma das coisas, eu começaria então chamando a atenção para um texto que tenha sido publicado pela N-1, né? Ela tem publicado diversos textos sobre a pandemia, né? Mas um do Bruno Latour, que se chama Imaginar Gestos que Barrem o Retorno da Produção Pré-Crise, que foi publicado nessa série da N-1 que está disponível online. Depois posso até passar nos comentários o link dessa série. Mas o que eu acho interessante nesse texto, né, é que ele faz uma espécie de questionário, né, de desafio para a gente, e fazendo diversas perguntas. Ele faz essencialmente 6 perguntas, mas eu vou me deter aqui a uma, né, que por exemplo, quais as atividades agora suspensas que você gostaria que não fossem retomadas? Acho que a gente tem várias aí para pensar, né? Descreva por que essa atividade lhe parece prejudicial, supérflua, perigosa e de que forma a sua interrupção tornou outras atividades mais fáceis. Que medidas você sugere para facilitar a transição para outras atividades daqueles trabalhadores, empregados, agentes, empresários que não poderão mais continuar nas atividades que você está suprimindo? Ou seja, a gente vai eliminar coisas, o que vai acontecer com essas outras pessoas?
né? Ou a gente vai implantar coisas, né? Um debate que eu acho que na nossa área da educação, né, no ensino à distância, né, a gente sabe muito bem que quer implementar um processo tecnológico para tentar absorver alunos, para tentar manter o contato com eles, mas também deixa de lado outros estudantes, né, que não têm esse acesso. Isso foi um debate que foi recorrente nas nossas listas, né? O que vai acontecer com eles, né? Quais as atividades que foram suspensas que você gostaria que fossem recriadas a partir do zero? Essa é outra também interessante, né? Como que a gente vai recomeçar a partir do zero atividades que a gente fala é essencial, mas não é legal do jeito que a gente estava fazendo, né? A gente tem que recomeçar do zero. Descreva por que essa atividade lhe parece positiva e como ela torna outras atividades que você prefere mais fáceis. E que medidas você sugere para ajudar a retomar, desenvolver, criar essa atividade? Eu não vou responder aqui, claro, essas perguntas, né, porque eu acho que são perguntas, provocações para a gente chegar em casa, sentar, parar, pensar, né? Uma vez eu escrevi isso numa timeline da linha, o professor Cadu falou, mas isso é uma tese, eu tenho que escrever uma tese, né? Enfim, mas eu acho que foi um momento interessante, porque eu acho que isso ajuda a gente a pensar e nos implicar enquanto sujeitos nesses processos, né? Porque eu acredito que essas perguntas muitas vezes a gente se fez, né? Há um debate que eu acho que é paralelo a isso, né? Que isso me chamou muito a atenção, que é a maneira como nas escolas se respondeu, mas em alguma medida também na universidade se respondeu, e se a gente for pensar bem na vida em geral, né, como que as pessoas responderam ao impacto da crise, né? A gente pode lembrar, num processo psicológico, né, uma espécie de negacionismo inicial, né? Parece que a coisa vai acontecer, que é só uma coisa de detalhe, né? Daqui a pouco volta tudo ao normal e tal. E quando a gente for ver, já se passou 1 mês, 2 meses, e a gente está ainda pensando em como melhorar as nossas improvisações, as nossas ações, os nossos desempenhos, as nossas relações, né? Então, o que me vem à cabeça é a seguinte imagem, né? De que o nosso carro estava indo acelerado, né? E de repente a gente teve que frear, né? E quando a gente freia, o corpo tende a, né? Vou aqui tentar ser físico, né? Mesmo não sabendo muita coisa disso, mas o corpo tende a continuar o movimento, certo? Acho que alguma coisa aconteceu e ele volta para trás, né? Esse movimento de elástico que existe nessa freada repentina, né? Alguma coisa acontece no campo do imaginário da gente que também segue nessa direção, né? Algo que parece que a gente tem que fazer funcionar de qualquer forma para continuar sustentando aquele movimento. Só que freou, né? Só que parou. As coisas mudaram, né? E a gente volta agora com o corpo para trás, sentindo um pouco o baque dessa parada, né? Então, acho que é interessante já colocar algumas coisas nesse sentido. Vou aproveitar um gancho que o Salomão já tinha apontado na fala dele, para poder dar prosseguimento a essa ideia, né, desse imaginário, porque agora a ideia é, que imaginário é esse, né? No campo da educação, Salomão ele foi descrevendo, que eu acho que é um movimento correto, né, dessas mudanças, e do último debate que a gente teve, né, uma grande disputa pública, de fato, que foi o Plano Nacional de Educação, né, que de todos os movimentos de educação, esse foi o primeiro a ser abortado, né? E foi abortado como? Por uma espécie de desvio legal, o infralegal, como tá, né? Foi famoso esse termo naquela reunião fatídica de ministros, né? Um infralegal que é o seguinte: você mudar o direito à educação para aquilo que a gente tem chamado ou que se tem chamado, né, de direito à aprendizagem, né? Eu vou insistir, eu sempre insisto nesse ponto, porque eu acho que é um ponto que a gente sempre fala, mas é muito estranho dizer que a aprendizagem, da maneira como está sendo colocada no direito à aprendizagem, nada tem a ver com educação, né?
a aprendizagem que se tem garantido, né, como direito, né, a aprendizagem é parte da educação, mas é um processo parcial dessa educação. Digamos assim, é um movimento em que o indivíduo está incorporando conhecimentos. E daí, junto a essa gramática da aprendizagem, você tem toda a gramática das habilidades e competências, né, de um certo treinamento para essas habilidades e competências, que nada tem a ver, a meu ver, no campo mais aberto, a educação como um todo, né? Então, é muito interessante ver, por exemplo, só para a gente sentir um pouco o baque disso, né? Quando teve a interrupção da educação, o fechamento das escolas, a tendência primeira dos professores mas como que eu vou continuar a dar os meus conteúdos para os alunos? Como que eu posso avaliar esses alunos e dar notas? Né? Como que a gente... Essas práticas, como se elas fossem inerentes à educação como um todo, né? Quando, na verdade, elas são muito mais próximas a essa ideia das habilidades e competências, quando elas são próximas do sentido de aprendizagem, né? Claro, não estou dizendo aqui que é para abandonar o sistema de notas, não é disso que eu estou querendo dizer, mas é o lugar da importância a importância desse lugar no processo educacional, né? Para a gente poder começar a repensar um pouco isso. Porque uma das coisas que mais me chamou a atenção no debate, né, foi daqui interno da UFABC, e é muito importante que esteja acontecendo agora esse debate, que a gente consiga reconquistar, como foi colocado na nota do UFABC, né? Quase todos os grupos falaram, é preciso um tempo para pensar, né? E eu acho que isso é essencial. Aliás, todos os 4 grupos falaram isso, né, Maria? É importante por quê? Porque eu acho que é um movimento do corpo se retraindo da freada, né? A gente testou as coisas, gente que testou o S já sabe as dificuldades que tem, né? Já sabe as conquistas que tem, e gente que não testou o S e foi por outros caminhos também passa por esses mesmos dilemas, o que se conquistou e o que deixou de lado também, o que não foi possível realizar, né? E esse momento, então, é importante. E por que eu estou insistindo na questão disso, relembrando esse fato e pensando um pouco a partir do sentido de aprendizagem, né? Porque, de alguma maneira, uma das coisas que mais me chama a atenção é uma certa necessidade que se teve nas escolas, mas em grande parte das universidades também, né? Não estou aqui só colocando a UFABC nesse ponto, de a gente precisa voltar a ter contato com os alunos e ter contato com os alunos através de um dos tripés da universidade, que é o ensino, deixando de lado o ensino, a pesquisa e a extensão, né? Como que é importante a gente repensar um pouco a universidade, em outras palavras, é isso que eu queria trazer aqui também, na verdade, mais como dúvida, não tenho aqui nenhuma certeza, mas como que é importante a gente pensar a universidade no seu tripé, né? No seu tripé de ensino, pesquisa e extensão, né? Para não correr o risco da gente transformar a extensão numa perfumaria da universidade, né? A extensão como um real contato com a universidade, com a comunidade, quando a comunidade mais precisa da gente, né? E vejo atos louváveis de colegas nossos que foram para a extensão, estando ou não dentro do S, né? Que enfrentaram e vejo ações dos nossos alunos que operaram num regime de extensão e mesmo num regime de pesquisa, que fazem, de fato, a universidade ser universidade, né? Em outras palavras, né, a gente pode pensar e repensar a partir disso qual que é o lugar do ensino na nossa universidade, né? Porque eu acho que há um risco nesse imaginário que se tem, né, de que um pouco que o Salomão colocou, né, de que o imaginário das escolas privadas, né, ressoem
em alguma medida, nas nossas práticas como professor. E esse é um temor meu, né? A importância da aula, é claro, existe, mas eu fico pensando em que medida a gente não está virando um aulista como numa universidade privada, em que o nosso tempo de trabalho vai ser regulado pelas aulas, pelo ensino, né? Deixando de lado um pouco a extensão e a pesquisa, né? São talvez coisas complexas ou difíceis de falar aqui, mas que eu gostaria, são dúvidas que eu tenho que, na verdade, eu queria dividir com vocês, compartilhar aqui com vocês, né? Enfim, de alguma maneira, o regime da aprendizagem reforça esse caráter aulista, né? Porque é na aula que a gente faz o treinamento para essas habilidades e competências, né? É na aula em que eu transmito as situações, problemas, para que os alunos possam, enfim, desenvolver-se, né, como indivíduos de aprendizagem, né? Deixando de lado a extensão e a pesquisa, que podem muito bem servir como possibilidades, pontes para fazer essa interlocução da universidade com o seu tempo, né? Um tempo de pandemia. Em outras palavras, né, a gente lutou muito ano passado para uma discussão, né, da aproximação da universidade com a comunidade, né? A gente fez um grande movimento no dia 15 de maio do ano passado, lembrando justamente disso, né, da importância da universidade. E eu acho que a gente poderia pensar e aprofundar nesse tempo, né, que está em suspensão, sobre esse lugar da universidade também, né? E aí eu acho que é um lugar que eu acho que é importante para a gente pensar e trazer ações possíveis e tal, porque eu acho que o tempo esse tempo suspenso que a gente tem para refletir sobre os passos da educação, nos proporciona uma coisa que a gente nunca teve, né? Uma reflexão um pouco a partir do que eu escrevi com o Fernando Cássio, no texto que o Salomão citou, uma reflexão sobre o que é o público, de fato, né? Porque, a meu ver, um grande risco da lógica da aprendizagem nas nossas subjetividades é a gente incorporar essa lógica privada, né? Privatização não é só o futurice, né? Privatização é quando a gente individualiza as soluções, quando a gente não é capaz de compartilhar o espaço da universidade como um bem público, né? E a educação como tal também. Essa suspensão, acho que é importante porque ela faz um deslocamento do que é o conhecimento que a gente tem produzido, né? Essa pergunta que o Latour faz, né, sobre a atividade a ser suspensa, nos faz pensar também numa suspensão que não é só a suspensão de alguém que sai do campo de espaço de atuação, mas uma suspensão que deixa ali observável para que todos possam ver, né? Num lugar comum, né? É muito interessante porque os autores que eu ando lendo, né, os belgas, como Ian Machelain e o Martin Simons, eles vão falar justamente disso, né? Eles têm um livro chamado Em Defesa da Escola Pública que eu recomendo, um livro curto e bem interessante. Mas um dos pontos, um dos dispositivos centrais para a gente poder romper com essa lógica da privatização, dessa lógica das metas, de um desempenho, né, contínuo, é uma lógica, digamos, de quebrar essa máquina do desempenho contínuo, desse moto contínuo, que parece que a máquina estava funcionando. E o que a pandemia, eu acho que mostra muito bem é que, bem, a máquina até funciona, mas ela mói carne, né? Ela mói subjetividades e ela mói estruturas institucionais também, né? Então, é interessante pensar que essa suspensão é uma espécie de parada dessa máquina, né? E que coloca a olho nu o que essa máquina de fato é. Isso não significa parar a máquina e paralisar a máquina, mas observá-la e ver quais são os mecanismos que ela tem,
quais são as potências que ela tem. Fazer essa observação a olho nu dessa máquina, que é a universidade, permite com que a gente pense o público para além de um sentido que eu acho que é rasteiro, eu acho que é um sentido rasteiro a partir do ponto de vista do que outros autores importantes nesse debate trazem, que é o Christian Laval e o Pierre Dardot, que fazem com que a gente possa pensar o público não como aquilo que pertence ao Estado, enquanto o privado é aquilo que pertence a um indivíduo, a uma família e tudo mais, né? O público, ou melhor dizendo, o comum, né, é muito mais do que uma prática, do que um bem, né? E aí eu avanço um pouco mais no texto que a gente está, ele é uma prática para construir o que é de todos, né? Algo que é comunitário, de fato. O público talvez venha por aí. Então, eu fico pensando, né, em que medida a gente tem produzido conhecimentos que só servem para a gente. Em que medida a universidade não tem produzido coisas que só servem para elas mesmas. Em que medida a universidade não tem produzido um lugar que é praticamente uma bolha, dentre outras bolhas, que a gente se assusta agora porque tem um discurso obscuro, né? Mas que, na verdade, a gente pode se olhar no espelho e falar quão obscuro nós somos, quais são as obscuridades que nós criamos, né? Então, esse contato talvez seja importante, esse tempo de pandemia seja importante, para a gente, de fato, pensar o que significa esse público, né? O que significa esse comum que está por trás do público, né? Essas práticas que produzem algo que não seja comum, né? Em que medida, por exemplo, a gente vai ser necessário para que nós repensemos nossa prática nesse tempo de pandemia, né? Não só para dar conta de um determinado aluno que está querendo ter aulas e mobilizar e ter o seu diploma, mas para o mar de alunos que vão ser deixados para trás, né? Então, isso é pensar no sentido do comum também, né? Pensar não em um ponto só da questão, ou só do aluno que vai ficar por trás, ou do aluno que está precisando, mas pensar nas práticas como um todo, né? Em que eu toco de um lado e vou tocar dos outros lados também. Enfim, não sei se me fiz claro, mas a ideia é um pouco essa. Talvez um desafio para agora seja da gente pensar, né, no interior dessa prática e dessas condições objetivas que o Salomão descreveu, que tipo de sujeito tem sido produzido por essas condições objetivas, né? E aí eu tenho a minha insistência na minha fala toda foi um pouco nessa, né? A gente foi praticamente produzindo sujeitos dessa área de um sujeito competitivo, um sujeito privatista, um sujeito cujos interesses, né, são do seu sucesso e da sua resiliência, como diz por aí, né? Como que a gente pode evitar isso, né? A gente precisa pensar, a suspensão eu acho que pode servir para a gente começar a pensar isso. Como que a gente pode, diz esses autores, né, inspirado no Agamben, o Ian Machiline e o Simons, né, a gente tem que profanar o conhecimento, a gente tem que tirar esse conhecimento desse lugar sagrado, esse currículo, desse totem, que parece que é a Base Nacional Curricular, que organiza as nossas vidas na educação. Isso é um totem, mas é um totem que tem feito muito mal para a gente, né? Como que a gente vai profanar esse totem e criar um novo currículo? Eu acho que a gente está numa universidade que se chama Universidade do século XXI, não é? Então, acho que é a hora da gente poder pensar um século XXI, né, realmente para frente, né? Um século XXI que leve em consideração aquilo que foi deixado para trás e que tem sido destruído, né? Essa regressão, esse mal-estar na cultura, né, como diz o Freud, e pensar de fato num século XXI que nos prepare para o bem comum. Porque, querendo ou não, é o que vem aí. Ou é apocalipse ou é o comum. Não tem a barbárie ou é a sociedade, né? Então é isso. Eu queria agradecer então a fala e vamos abrir agora para as conversas, para as perguntas. Bom, Silvio, eu queria também... vocês me ouvem? Ouvir. Tá, então eu queria de novo agradecer, acho que foi muito interessante, né, o teu
também a tua perspectiva. Já tem algumas perguntas, mas eu quero aproveitar aqui o meu privilégio de mediadora, e justamente porque me parece que vocês dois, né, tocaram em questões absolutamente decisivas para o debate que a gente está tentando fazer sobre o papel da educação nos tempos de pandemia. E eu quero aproveitar aqui o meu privilégio de mediadora para destacar um ponto, né, e colocar para vocês uma questão que tem me atormentado nesses tempos, né? Porque acho que você colocou muito bem, Silvinho, né, que todo esse debate em torno da redução da educação à aprendizagem, né? O quanto isso é limitador do caráter público. O Salomão também, na fala dele, chamou atenção para o caráter sinérgico e perverso, né, de sinergia perversa, da privatização, do reforço da exclusão através de vários processos mais ou menos explícitos de elitização, a censura, enfim, esse caráter introvertido da escola e da universidade que você pontuou agora no final. Enfim, quanto todos esses processos, eu acho que tem várias dimensões, mas uma delas eu acho que você tocou, Silvinho, que é particularmente importante, que é o quanto isso limita o papel cultural das instituições de ensino, né? Que talvez seja o papel central que a gente, enquanto instituição, deveria estar cumprindo nesse momento, né? Me parece que a pergunta da Regimeire, que eu vou ler na sequência, depois que vocês comentarem, também vai nessa mesma direção, ou seja, nós tínhamos que estar cumprindo um papel cultural que, por uma série de processos, nós estamos sendo, em alguma medida, limitados a desempenhar. Até aí, eu acho que esse é o nosso diagnóstico, né? Acho que isso a gente compartilha. Mas o que tem me atormentado, e eu queria compartilhar com vocês, como é que a gente pode dialogar com colegas que, de uma forma muito genuína e muito, enfim, legítima até, diria, partem de outras premissas para defender uma outra posição, né? Ou seja, a ideia é que, assim, partindo do mesmo diagnóstico que a universidade está ameaçada, ao invés da gente inovar em alguma medida, né? Ousar, radicalizar, pensar novas possibilidades, o que a gente deveria fazer é mostrar para a sociedade que a gente cumpre o nosso papel mais básico, que é o papel de ensino, de uma maneira bem feita. Ou seja, a gente cumpre aquele papel muito essencial, muito básico, e se a gente mostrar que a gente trabalha bem, que a gente faz isso bem, nós, em alguma medida, seremos preservados. Eu acho que a gente deveria ser capaz de nomear essa divergência, porque eu acho que ela é muito interessante até, eu diria. Acho que ela não é... acho que talvez a gente tenha dificuldade de perceber que a gente tem uma diferença de diagnóstico e de como conduzir a universidade e as políticas nesse momento. E acho que não é porque nós somos esquerdistas e eles são pragmáticos, né, que a gente tende a se dar rótulos, né? Eu nem sei se são esses os rótulos, tá? Ou que nós somos radicais, utópicos, que não reconhecemos a realidade das coisas, uma série de nomeações e vice-versa, né? Que eles são muito limitados. Enfim, em vez de a gente ficar nos xingamentos, será que a gente não poderia trazer à tona essa divergência e discuti-la num patamar, né, de argumentos? Como é que vocês veem isso, né? Eu posso tentar esboçar um ponto de partida, né? Eu acho que a gente vive numa instituição pública, né? Talvez o grande risco dessa imagem da instituição pública seja que ela imaginá-la monolítica, né? Ou seja, uma instituição que não tenha conflitos, uma instituição que a gente não possa discutir, olhar um na cara do outro e falar, olha, desculpa, eu não concordo. Claro que às vezes, né, na hora do calor da hora, né, a gente pode se ceder. Isso é uma coisa para se mensurar muito, porque também a gente está vivendo num momento, né, em que os nervos ficam à flor da pele, né? Só que eu fico pensando, afinal de contas, os dois projetos são de fato excludentes entre si, né? Não é importante que haja gente dedicada à área do ensino e que vai ser boa,
e que vai fazer coisa boa. Tenho certeza que muita gente, eu não participei do S, por exemplo, mas tenho certeza que teve muita gente que fez coisas interessantes lá e que a gente pode aprender justamente nesse momento, falar, olha só, foi possível fazer isso. Sem ilusões, né? Da mesma maneira, o outro lado, que não aderiu, mas que pode também cair nas suas ilusões, né? Então, acho que o ponto para mim, enquanto público, de fato, né? Enquanto comum, por isso que eu digo que o comum, a partir do Dardot e do Laval, ele não é um ideal, né? Que a gente vai conquistar e tal, não é uma utopia dada, né? Uma ideia reguladora que a gente vai se orientar para ela, mas ela é uma prática, né? Ela é um contínuo dia a dia, e a prática vai levar a conflitos. Eu acho que se a gente fechar eu acho que o primeiro momento é como não fechar os espaços de divergência, né? Como respeitar, por exemplo, que eu acho que é uma discussão básica aí, a liberdade de cátedra dos professores, né? Cada um deles tem uma decisão, sabe do que está fazendo e tem que ser respeitado nessa decisão, né? A gente tem que discutir dentro da liberdade de cátedra, né? Não numa reunião burocrática de gestão dos nossos cursos, mas talvez abrir mais espaços de discutir, sim, para onde que vai o nosso curso? O que está acontecendo com ele? Por que tal aluno, por que tais alunos, né? Por que está acontecendo esse índice de desempenho baixo dos alunos? Enfim, uma série de discussões que a gente pode abrir a partir disso. Só que para isso a gente precisa por isso que eu fico pensando, esse imaginário privado nos limita, inclusive, para discutir isso, né? Porque cada um tem o seu imaginário privado, né? Se fecha no seu narcisismo, digamos assim, né? Usando aqui um termo freudiano, né? Se fecha na sua imagem de si, no seu mundo, né? E não se abre para discussão para o outro, né? E esse outro, né, é fundamental na educação. Sem ele não existe, né? A gente tem que se arriscar ao outro, né? Já diria Hannah Arendt. Então, eu fico pensando um pouco nisso. Qual é a capacidade? Por isso que é central a questão do público para mim, né? Como que a gente vai criar um espaço público em que, inclusive, a divergência seja possível, respeitada e, enfim, levando em consideração aquilo que está sob risco, naquilo que o Salomão termina na fala dele, né, a censura, né, que é a liberdade de cátedra. Era isso que os professores estavam reclamando o tempo todo, mas liberdade de cátedra não é uma liberdade individual, privada, né, simplesmente. A liberdade de cátedra é uma responsabilidade pública que nós, professores, temos e que nós ocupamos nas nossas funções, né? E é a partir daí que a gente pode construir alguma coisa, né? Então, eu responderia por aí. Talvez não seja a melhor resposta, mas eu acho que é a única que a gente tem à mão num momento em que tudo está suspenso e que a gente pode repensar, a partir do zero, muitas coisas. Super obrigada, Silvia. Acho que foi Posso comentar muito também, bom. Maria? Lógico, não, lógico, eu só queria dizer para o pessoal que quiser ir fazendo perguntas, fazer nos comentários que na sequência da fala do Salomão, enfim, que vai comentar essa mesma questão, eu vou ler aqui as perguntas. Pode ir, Bacana, Salomão. Maria. Eu queria, assim, também comentar, né, e eu fiz uma fala inicial intencionalmente desconjuntada, no sentido de desconjunturada da UFABC, né, porque eu acho que é importante a gente estabelecer algumas premissas para compreender essas decisões mesmo, né? Eu acho que assim, o tema de fato ele é bastante complexo. As decisões elas são todas muito têm consequências muito severas e são tomadas nas piores condições possíveis, né? Mas eu diria o seguinte, assim, eu tenho muito acordo com o que o Silvio coloca, mas eu responderia de outra forma, né? O Silvio coloca o seguinte, o que é verdade. É princípio constitucional do ensino e da universidade, mais ainda, talvez, pelo seu caráter de autonomia, a pluralidade de concepções pedagógicas, né? E a pluralidade de concepções pedagógicas, diferentemente da concepção equivocada de quem quer estabelecer censura, a pluralidade de concepção pedagógica não se dá no nível do indivíduo, do docente, evidentemente. A pluralidade ela é institucional.
O docente trabalha no âmbito da sua liberdade de cátedra, a junção da atuação do conjunto de liberdades acadêmicas com responsabilidade profissional resulta na pluralidade de concepções pedagógicas que caracterizam a universidade. Portanto, deve haver espaço para as diferentes visões e estratégias do que, inclusive, seja uma política pedagógica e científica ajustada ao contexto da Covid. Isso não há a menor dúvida, né, quanto a isso. Agora, o que eu entendo é que existem alguns elementos normativos, no sentido de algumas fronteiras, que tem a ver com toda a luta, inclusive que eu resgatei, do que é construir a educação democrática no Brasil, num Estado social tardio, no sentido de tardiamente implantado, incompleto, que tem uma estrutura como a que nós temos, né, e todas essas, a questão da exclusão, da segregação, com marcadores ainda muito presentes no sistema educacional brasileiro, né, que o elemento igualdade, que foi muito bem colocado no debate anterior, ele não pode ser minimizado ou relativizado nessas decisões. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: existem limites normativos, né? E o ponto, e aí eu vou ser mais direto, é que no momento em que se adota uma política de educação remota, improvisada, como foi feita nas universidades, na UFABC, ou no Estado de São Paulo, dentro da possibilidade que foi aberta pelo Ministério da Educação, inclusive incentivada pelo Ministério da Educação, o que nós começamos a fazer, isso tem que ser nominado, é política pública discriminatória em função de razões proibidas pelos direitos fundamentais. É isso que nós estamos fazendo, e inclusive o nosso grupo de pesquisa acabou de finalizar ontem, por coincidência, o Silvio, o Fernando, eu, juntamente com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e outras organizações, estamos lançando uma nota técnica amanhã para, inclusive, incentivar o levantamento de informações públicas, a disponibilização de informações públicas sobre as consequências discriminatórias das políticas públicas educacionais adotadas no contexto da Covid, porque o que nós entendemos é que, ao optar por esse ensino emergencial, sem a preparação adequada, sem a contextualização, sem o tempo que o Silvio menciona, né, e sem atender ao conjunto das outras políticas públicas, inclusive sociais e assistenciais, o que nós estamos fazendo é uma discriminação em função de raça, de classe, de gênero, de deficiência, né? Tudo isso amplamente documentado e, mais do que isso, esse é o ponto, admitido no discurso público, né? Ou seja, o discurso é que é melhor atender alguém do que não atender ninguém, né? Então, eu acho que, para mim, esse é o limite, né? Ou seja, no momento em que a gente começa a promover política pública discriminatória em função de razões proibidas, raça, classe, gênero, deficiência, etnia, local de moradia, acesso à internet, enfim, podemos entrar. Ou seja, nós ultrapassamos a fronteira do que é o pluralismo de concepções e de estratégias político-pedagógicas. É claro que isso eu estou trabalhando no nível conceitual, normativo, isso não dá respostas imediatas, práticas, das decisões cotidianas, mas eu acho que deveria ser a nossa bússola na tomada de decisão, inclusive no sentido que o Silvio traz, que é o sentido de que, às vezes, nós também colocamos a pergunta equivocadamente, com falsas premissas, né? A premissa de que ou faz alguma coisa agora, imediatamente, ou não se faz nada. É uma falsa premissa, né? Não me parece que a universidade esteja mais ou menos ameaçada, a UFABC, pelo fato de constituir a mínima parcela ou a minoria das instituições federais públicas que adotaram alguma estratégia de ensino remoto. Não me parece. Me parece que nós estamos ameaçados de forma igual às demais instituições que não adotaram estratégia nenhuma neste momento, ou que estão pensando em implantar alguma coisa com mais tempo, com planejamento. Então, me parece que aqui tem uma falsa premissa e que tem a ver com esse automatismo que, em alguma medida, tem relação, como eu mencionei, com um aspecto até ideológico, né? Ou seja, constitutivo de hábito social, para usar esse termo, né? Dos docentes das nossas universidades, sobretudo das universidades que estão situadas em locais como a UFABC, a USP e outras instituições com esse perfil socioeconômico, né? E aí, para dizer uma última coisa sobre isso,
é muito interessante no sentido que o Silvio traz, né, dos direitos de aprendizagem, como essa ideia do deslocamento, né, porque o Silvio coloca, é um deslocamento da relação ensino-aprendizagem que requer uma instituição, um planejamento, um determinado contexto, para a ideia da aprendizagem individualizada, né, leva a uma alienação do processo educacional no nível, né, que na educação básica, por exemplo, eu tenho comentado isso, e a Suzy comentou no debate passado, né, o que é dar certo nesse contexto? É dar a carga horária, né, aprovar tantos alunos com A, tantos com B, tantos com C, isso é dar certo? É concluir a carga horária? Né? O nível de alienação é tanto que dar certo no sistema estadual de São Paulo, por exemplo, significa cumprir o objetivo curricular 8 ponto alguma coisa de história geral sobre a Revolução Mexicana, enquanto estão morrendo 2, 3, 4 mil pessoas por dia no país com a subnotificação, considerada a subnotificação. Né? Isso é dar certo? Ou seja, eu adoro a Revolução Mexicana, acho que tem, mas é isso. Né? Ou seja, a BNCC, que foi colocada pelos reformadores empresariais como o suprassumo da modernidade pedagógica, é algo hoje que, nesta lógica, nos coloca amarrado num currículo decidido no passado, que é imutável, independentemente do fato de que nós estamos num processo de mudança histórica, social, econômica, política, sem precedente na nossa geração. Os professores estão sendo obrigados, neste momento, a dar o conteúdo desconectado desta... Então, me parece que isso é esvaziar o papel pedagógico da escola, cultural, mas não só cultural, educacional da escola, né, em nome de uma alienação, de uma produção imediata, que carrega um certo falseamento também de resultados, né, que tem a ver com o debate que o Silvio traz também. O que é essa aprendizagem? Tem que, né, o Silvio coloca muito bem no outro debate que eu acompanhei, vou plagiar aqui na frente dele, ele diz, olha, se diz, não, mas nós temos que continuar, isso vale para a universidade também, porque senão os alunos vão esquecer a matéria, né? vão perder os conteúdos. Mas será que relevância tem esse nosso conteúdo, então? Se os alunos com 1, 2, 3 meses sem aula, eles esquecem o conteúdo. A relevância disso, né? Então, eu acho que o debate passa por aqui, né? Eu acho que o debate passa por aqui. Eu queria reforçar a importância da questão levantada mais uma vez pela associação docente, né, no nosso debate, que precisamos de tempo para esse debate. Né? Se tiver mais uma vez que decidir entre continuar o ensino remoto ou não, em 2 ou 3 semanas, o problema não se resolve, né, com o requinte, né, e essa necessidade de diálogo, de abrir canais de diálogo que está colocado nesse momento. Perfeito. Gente, eu vou aqui, tem algumas perguntas. Como a gente já está 1h30, eu vou ler as perguntas que tem e eu pediria que vocês respondessem, já fazendo as considerações finais, para a gente não gerar um vídeo muito grande, né? Embora, para falar a verdade, eu acho que está tão interessante que a gente podia ficar mais umas 2 horas discutindo. Bom, então, bem rapidinho, a Carolina Stuck, a Carol Stuck, excelente, Salomão, acho que referindo à sua primeira fala. Se puder, fale um pouco do futuro e se algo que a Ana Silveira reforça. A Carolina Stuck também comenta, né, que é muito importante falar sobre extensão universitária nesse momento, referindo-se à fala do Silvio. E, por fim, a professora Regimeire Maciel, que participou, né, como palestrante do nosso último debate, faz o seguinte comentário: muito bom, meu povo, acho importante destacar a leitura que vocês fizeram sobre a educação como espaço no qual se produzem e se produzirão respostas à crise. Nesse sentido, penso que não podemos fazer pior do que fazíamos na pré-pandemia. Planejar políticas educacionais nesse contexto exige, então, considerar os limites e os desafios já colocados, como disse Salomão. Acho que é um comentário aí, né, geral, mas eu acho que é bastante pertinente. Então, enfim, acho que com esses comentários, eu pedi para vocês, aí na ordem que vocês quiserem, fazerem suas considerações finais, respondendo, comentando, para a gente ir encerrando. E acho que depois eu agradeço. Você quer começar, Silvio? Posso começar? Manda ver.
eu acho que a pergunta, né, sobretudo a questão que a Regimeire, né, começando da segunda questão, a Regimeire acho que reforça essa posição, né, ou seja, o que está em alguma medida em disputa, e a gente tem acompanhado isso tanto na educação superior como na educação básica, é que este processo da pandemia, né, a gente discutiu isso hoje, estou tentando encontrar a palavra correta, ele vai esvaziar as escolas e tende a provocar evasão, inclusive, nas universidades, né, e não é, e aí é um outro ponto que a gente queria chamar a atenção, não, ou seja, parece evidente, né, que se a gente continua as atividades, dando um certo caráter de normalidade, isso tendencialmente provoca menor evasão ou menor afastamento dos estudantes. Isso não é verdade, né? Assim, o que a gente tem visto, no caso da educação básica, e aí a gente lançou semana passada, a Rede Escola Pública Universidade lançou uma nota pública, na verdade um apelo, que basicamente centrava a ideia na necessidade de suspender as avaliações com nota, né, até a hashtag sem aula, sem nota, que foi produzida no contexto do debate sobre a suspensão do Enem, mas chamando a atenção para o fato de que também não adianta muito, do ponto de vista do sistema educacional, suspender o Enem ou adiar o Enem e manter-se as avaliações, como está acontecendo agora no estado de São Paulo, avaliações bimestrais sendo aplicadas, os estudantes, inclusive, tendo nota zero ou nota em branco, né, registrada nas suas cadernetas de aluno, isso, na verdade, em alguma medida, provoca evasão também, né? O que a gente tem visto no relato dos estudantes é que a ideia de que vai fracassar, que não vai acompanhar, de um lado, afasta a ideia de que a escola poderia ser esse espaço cultural de disseminação de informações, de acolhimento e de cuidado, e, de outro, inverte o sentido da escola, coloca a escola naquela posição de que vai, na verdade, induzir ao afastamento dos estudantes que não vão conseguir acompanhar na medida em que legitima a manutenção de um certo requisito de normalidade na avaliação, né? Eu vi em alguns grupos de Facebook relatos de estudantes da UFABC, né, também trazendo esse incômodo, né? Ou seja, eu não vou conseguir acompanhar, eu vou trancar, eu vou, né? Ou seja, são decisões que foram, no processo interno da UFABC, em alguma medida deslocadas da instância institucional para cada um dos docentes e para cada um dos estudantes, né? Mas que em cada uma dessas decisões de docentes e de estudantes levou a uma microevasão e a uma microexclusão que, somada, nós vamos precisar avaliar agora nesse processo de avaliação do S. Estou querendo chamar a atenção que não necessariamente continuar a normalidade ou a semi-normalidade significa atender aos alunos, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem visto na discussão também. Desculpa te interromper, mas só para te ler um comentário aqui, que eu acho que é importante, porque incide exatamente nesse debate que você está fazendo, e acho que é um ponto bem importante. É um aluno, né, João Gabriel, ele diz sobre o ECE na UFABC. A UFABC não tem uma política de permanência estudantil quanto à moradia que consiga atender a todos que necessitem. Por conta da Covid, não estou estagiando. Não tenho como perder, entre aspas, 4 meses de um progresso formal na graduação. Sem querer encarar a universidade como uma fábrica de diploma, mas, infelizmente, a preocupação de quem não tem como pagar esses 4 meses da estadia e contas, né, no ABC Paulista, preocupa muito. Enfim, não vou, acho que não é esquecer do conteúdo, ele diz, mas esse elemento das pessoas que se planejam financeiramente, né, para estar numa universidade que não tem política de moradia, que era algo que a gente já vinha discutindo. Acho que é importante só endereçar, porque tem muito a ver com isso que você está colocando, né, para a gente não deixar de lado essa outra perspectiva. E Maria, eu também agradeço, né, até o comentário. Desculpa, não anotei o número do aluno, eu estava ouvindo a pergunta. João Gabriel. Do João Gabriel, porque eu acho que expressa bem também o que é a comunidade universitária, no sentido de que até a nota da UFABC chama a atenção, nós precisamos conhecer a nossa própria comunidade, né? E o Sérgio Amadeu chamou a atenção no debate interno que nós fizemos, que, olha, inclusive olhar para as vulnerabilidades e as dificuldades numa perspectiva ampliada, não só na perspectiva socioeconômica, mas das condições mesmo de existência profundamente modificadas no contexto da Covid, né? O ponto é que nós tomamos uma decisão imediata, né?
E, dada a diversidade da comunidade, tanto de docentes e de discentes, com apostando, né, na ideia de salvar a maioria, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Ou seja, evidentemente que naquele contexto de improviso da decisão, não era possível uma mensuração ou se pensar uma política afirmativa e estruturada desde o início de enfrentamento às discriminações produzidas, né? Então, foi uma aposta na minimização de danos, né, na ideia de que, olha, é melhor atender alguém do que não atender todo mundo, né? Essa é a justificativa que você colocou, mas evidentemente que, sim, todas essas situações de vulnerabilidade têm que ser consideradas, né? Eu queria, então, só para também não me estender muito, falar um pouco do que a Carolina Stuck chama a atenção, né? Ela se refere ao fato de que ontem o Ministério da Educação, na verdade, o presidente Bolsonaro, por alguma razão, tirou da gaveta com o ministro da Educação o projeto do Futurice, né, que é Universidades e Institutos Inovadores, que é um projeto, pré-projeto de lei lançado em julho do ano passado, que, resumidamente, tem como objetivo mudar a estrutura de gestão das universidades e institutos federais, incentivando a adoção de parcerias público-privadas para a contratação de organizações sociais e mudar, pelo menos uma parte, da estrutura de financiamento das instituições, mobilizando fundos privados de financiamento e de autofinanciamento, e tendo como consequência também reduzindo a autonomia universitária e a possibilidade da universidade conduzir também as suas decisões político-pedagógicas e científicas na medida em que diversifica e privatiza uma parte do processo decisório da universidade, tanto na OS como nas políticas de fundo de financiamento. E esse projeto, ele estava em algum momento engavetado depois de uma segunda consulta pública realizada este ano pelo MEC, que a gente não teve notícia do resultado dessa consulta, e por alguma razão, no contexto em que o ministro da Educação é indiciado por crime de racismo no Supremo Tribunal Federal e investigado por um conjunto de outros crimes, esse projeto sai da gaveta, né? Eventualmente ele sai da gaveta num processo de limpar a gaveta antes que o ministro saia, ou num processo de tentativa de legitimação, de fortalecimento, de demonstração pública de apoio ao ministro atual. Mas, enfim, eu queria, na verdade, chamar a atenção para um aspecto que a gente, inclusive, com a participação da Maria Carlotto também pôde refletir, e está publicado num livro, numa coletânea que eu organizei com o Fernando Cássio, que é o Futurice, Impasses, agora me falhou o subtítulo, a gente pode ver aqui até o final da live e publicar, Impasses e Promessas das Universidades Brasileiras, e que a gente chama a atenção para o seguinte aspecto. Independentemente do sucesso desse projeto de lei, né, e é de fato difícil fazer uma reforma global do sistema universitário no Brasil, quem tentou fazer isso nos últimos 20 anos não conseguiu, né, para o bem e para o mal, o fato é que o Futurice ele tem um conjunto de ferramentas de privatização, de enfraquecimento da autonomia universitária, de controle ideológico, inclusive, sobre os docentes, de privatização da carreira e de flexibilização das carreiras docentes, que, em alguma medida, já vem sendo implementados e incentivados pelo governo federal. As organizações sociais, os fundos filantrópicos, a flexibilização da carreira para uma cada vez maior possibilidade de venda de serviços dos docentes para fora da universidade, que é, em alguma medida, contrapartida à desvalorização da carreira. Então, eu chamaria a atenção para esse trabalho. Eu ainda não pude ver o projeto de lei, até porque ele não foi publicado ainda no site da Câmara dos Deputados, se há alguma modificação importante em relação às 3 versões anteriores, mas eu diria que, mesmo que tenha algum tipo de modificação, ele não vai sair dessa toada, né? Ou seja, a ideia de uma desresponsabilização parcial com o financiamento e de uma redução dos espaços de autonomia científica e decisória da universidade mediante diversificação e privatização de processos decisórios. Eu acho que a gente precisa acompanhar essa tramitação. Não acredito que vá tramitar com muita velocidade no contexto atual, mas nós temos que estar atento a isso, né? Até porque, num contexto autoritário, até de acirramento maior do autoritarismo, esse projeto poderia vir num outro formato, né? Se não como projeto de lei, mas como medida provisória ou algo do gênero. Então, nós não podemos estar desconectados e temos que acompanhar muito fortemente e resistir a essa
a essa tramitação e a esse debate nesse momento, né, que é inoportuno. É isso, enfim, agradecimento também a oportunidade, Maria, e enfim, também a quem pôde acompanhar e quem vai acompanhar depois. Eu fico à disposição aí também nas redes sociais, quem quiser procurar, enfim, para seguir essa conversa, estou sempre à disposição, tá? Um abraço. Muito obrigada, Salomão. Silvio, você quer responder? Tem alguns elementos, né? Antes de responder, eu vou já deixar o convite para live de amanhã também. A gente até pensou em fazer junto, né? Dessa daí, mas acabou não dando, mas vai ser sobre justamente o lugar do professor, né? Então, com uma pesquisadora bem interessante, que é a Karen Recchia, né? Que é da Federal de Santa Catarina, escreveu junto com Jorge Larosa um livro chamado P de Professor, que eu recomendo. Depois o Salomão descobriu um link bem interessante lá, eu posso deixar também aí para vocês conhecerem um pouco sobre esse debate. E o Roberto da Silva, que é um professor também de escola, né, e que trabalha no Sindicato de Trabalhadores de Educação de Sergipe. Então, vai ser interessante, porque a gente vai poder sair um pouco do universo paulista, né, Bandeirantes. E aí a gente, só para pensar um pouco sobre isso, a gente está realmente num desafio muito grande. A pergunta que o João Gabriel é uma pergunta que eu acho que é um problema muito grande, eu acho que é um problema que mostra quais são os limites da nossa instituição, né, e quais os caminhos a gente tem que tomar, porque realmente é uma coisa estranha, né? A política de moradia ainda a gente precisa refletir muito sobre isso, né? Porque, de fato, há um problema de gestão do tempo econômico que acaba organizando a vida dos alunos, né, a seguir adiante, né? E, de fato, é uma preocupação legítima sobre isso. A meu ver, o que essa pandemia também está trazendo, né? Isso eu tive a oportunidade de conversar com o Salomão numa outra ocasião, mas de trazer novos desafios e novas políticas que a gente vai precisar fazer. Ok, é interessante que tenha ensino à distância, ensino remoto, tal. Como que vai ser feito, né? A gente discutiu na nossa discussão interna a respeito desse espaço público, né? Desse campo público digital que a gente vai ter que criar de qualquer jeito, porque do contrário a gente vai estar abrindo mão da nossa essência como professor, né? A mesma coisa dos alunos, como que a gente vai dar suporte a eles, né? Mesmo aqueles que não conseguiram acompanhar o debate, mesmo aqueles que saíram fora, como que vai ser feito esse acolhimento desse aluno? Acho que o desafio, por isso que é importante a gente suspender, parar para pensar, não significa parar de fazer coisas, mas significa parar para alguma coisa, né? De redirecionar, recomeçar do zero, significa pôr na mesa justamente esses desafios, que são os maiores desafios que a gente vai ter. Porque eu me lembro muito bem da Regimeire e da Suzy falarem, né? A nossa universidade foi considerada uma das mais inclusivas, né? E, de fato, a gente conseguiu grandes políticas de inclusão aqui. Como a gente vai sustentar isso? Como a gente vai permanecer? É muito fácil, às vezes, né? Não é tão fácil assim, mas existe toda uma luta para construir certas políticas, mas existe uma outra luta que é para manter essas políticas na instituição. Então, acho que todos esses movimentos que a gente está fazendo, e já de antemão já agradeço aqui o espaço aberto para o debate e tal, pela do FBC, eu acho que é um movimento nesse sentido, como que a gente vai sustentar, a gente está falando em tempos de pandemia, mas eu acho que como que a gente vai sustentar essa instituição, né, para daqui adiante, né? Então, fica aí o desafio, também me coloco à disposição, e grande prazer estar aqui também. Obrigadão, Maria. Valeu, Salomão. Gente, eu queria agradecer muito, né, ao Silvio, ao Salomão, acho que foi a Regimeire, a Suzy, ao Fernando Castro, para pensar só nesse ciclo mais recente, né, para não dizer de todos os outros, né, palestrantes que passaram aqui pela nossa TV. Eu acho que a gente está construindo um repertório muito importante, né? Sem dúvida, todas as instituições de ensino estão se repensando.
acho que estão debatendo como se reorganizar e funcionar em novas bases, e acho que esses espaços têm sido muito importantes. Enfim, produzimos, né? Acho que Silvio, Salomão, Regimeires, Suzy, Fernandes, todo mundo participou desse, mas estou aqui mencionando só vocês, mas Carolina, enfim, pessoas, estou aqui mencionando os que estão aqui hoje presentes, mas acho que fizemos aí um esforço muito importante, né, de produzir um relatório. Eu disse num dos debates, a UFABC vai ser praticamente a primeira universidade a encerrar um ciclo de ensino no ECE, né, no estudo à distância, porque a gente é quadrimestral, né, já estava com o ciclo didático em andamento, né, então a gente vai ser a primeira. Então a nossa responsabilidade é muito grande, e é por isso que a gente fez esse esforço de pensar propostas para estruturar de tal maneira que alunos como o João Gabriel, né, que se planejaram para seguir, possam fazer isso, mas aqueles que nem sequer têm esse planejamento, que têm condições ainda mais frágeis, também possam seguir. Eu acho que esse é o nosso espírito, né? E seguir não de qualquer maneira, mas com qualidade, né? Eu acho que, e aí para ir encerrando, eu acho que na nota que nós produzimos coletivamente, a gente diz que existem 3 princípios que nós precisamos preservar, né? E para mim são os princípios que garantem o caráter público da universidade, que é o princípio da equidade, né? Ou seja, todos terem condição de acesso, ninguém pode ficar para trás. O princípio da qualidade, né? Não é qualquer ensino que nós oferecemos, a gente deve tentar oferecer um ensino de qualidade. Sem dúvida, isso foi buscado por cada docente, que seja aqueles que seguiram no ECE, seja aqueles que procuraram outros caminhos, isso eu não tenho a menor dúvida, né? Mas a gente precisa debater coletivamente como vamos construir esses parâmetros de qualidade para esse novo momento. E, por fim, o princípio da solidariedade, né? Que é algo que a gente, em geral, não destaca, mas que eu faço questão de destacar, porque, como o Salomão bem colocou, estão morrendo milhares de brasileiros por dia, isso não é qualquer coisa, a gente não pode banalizar a morte, porque esse não é o espírito da educação. A educação foi feita, foi pensada historicamente para a vida, né? Então, não existe vida sem solidariedade, então acho que esse é outro princípio que a gente deve prezar para construir esse novo momento da universidade pública, que a gente, infelizmente, não sabe quanto tempo vai durar, mas que certamente vai mudar a forma como a gente se estruturou, né? Até então. Mas é isso, eu queria agradecer muito a vocês e convidar todo mundo para divulgar, para assistir as próximas lives toda quinta-feira às 14h, tá bom? Um abraço, Excelente. gente. Um abração. Até. Se cuidem.